Bom dia. Bom dia, Paulina. Muito obrigada por ter aceitado dar-nos esta entrevista. Ficamos muito orgulhosas, muito satisfeitas e achamos que a revista Faces Deva está de parabéns por Paulina nos aceitar. Está aí também a Marina, não é? Olá, Marina. Obrigada, Marina, por ter facilitado tudo isto e por colaborar connosco. É um prazer para nós. Obrigada. Paulina, não sei se sabe exatamente para quem é que está a dar a entrevista, portanto, é para uma revista chamada Face Esteva, que está sediada na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. E a revista existe desde 1999, temos dois números por ano, religiosamente, todos os anos saem dois números. Tem sempre na capa uma mulher que nós consideramos, às vezes é difícil de se dizer qual, porque há tantas mulheres interessantes para pôr na capa, há tantas. Temos uma norma que é que as mulheres que nós colocamos são mulheres que já cá não estão entre nós. E depois temos uma série de artigos que, enfim, que têm mais ou menos a ver com a figura de capa, mas pronto, vamos construindo não só artigos que se podem dizer de algum modo científicos, mais estudos, e depois temos um conjunto de entrevistas, temos de retratos de mulheres que de algum modo se destacaram em alguma área, temos, temos pioneiras, enfim, temos uma série de artigos que colocamos na revista. Portanto, para nós é um prazer podermos ter uma entrevista com a Paulina, mas já agora, antes de iniciar, lhe quero dizer que a Paulina já nos deu uma entrevista, não sei se se lembra, em 2002. Lembro Lembra-se? absolutamente. Pronto, portanto, é Foi de facto, interessante, lembro-me disso. lembra-se disso. Portanto, é de facto, grande prazer para nós, passados 20 anos, voltarmos a ter a Paulina Chiziane connosco e podermos publicar uma entrevista consigo. Quero dizer que está muito bonita, gosto imenso dessa roupa, está lindíssima. Tem esse sorriso maravilhoso, Obrigada. esse sorriso e esse olhar maravilhoso que desde sempre nos encantou e de facto está muito bem. Muito bem. Então, acha que vamos começar? O que é que diz? Vamos. Pronto, começarmos, pronto. Então, eu começava por lhe fazer uma pergunta que faço muitas vezes às pessoas que se entrevistam e que é uma coisa que também vai ficar assim um bocadinho admirada, mas que é interessante, acho eu, para si, que é quem é Paulina Chiziane? É muito fácil responder. Paulina Chiziane, sou eu. Só isso. Sou eu, muito Assim, bem. já no meu bilhete de identidade. É um nome que foi-me dado porque me deu. Gostando ou não, eu tenho que me submeter, porque isto é mesmo assim. É a minha herança. Sou eu, esta mulher, de vez em quando atrevida, de vez em quando teimosa, mas muito aventureira, acima de tudo. Muito bem, muito bem. Já disse muita coisa sobre si, no fundo, não é? Já disse muita coisa. E muito mais vai dizer. Bom, então, continuando, portanto, concedeu-nos de facto uma entrevista em 2002. Nessa entrevista referiu a sua infância e juventude, a sua militância revolucionária, o apoio ao desenvolvimento das mulheres, a sua relação com a escrita. Entretanto, passaram 20 anos. Continuou a observar e a contar histórias sobre o mundo que a rodeia. Recebeu o mais conceituado Sim, galardão da língua portuguesa. E eu agora pergunto: o que é que sim. mudou em si? E o que mudou na relação com os outros?
São 20 anos de história sua. Muita coisa. Olha, eu ontem estava na beira e queria ir ao mercado comprar peixe seco, comprar aquelas bugigangas que as mulheres gostam de comprar para levar para casa. Fiz o meu plano, o meu programa, saí do hotel onde eu estava, só dei 4 passos e não consegui chegar ao mercado, porque até os varredores da estrada, as mulheres vendendo na rua, faziam-me parar para ter uma fotografia e marcar o momento. E então foi assim uma coisa extraordinária. Vou lhe contar um outro episódio também, muito marcante, mas eu adoro. Foi um pouco antes do prêmio. Eu estava no mercado informal aqui em Maputo e chamamos Mercado Chiquelene. Tem ali uma ponte de comboio que passa por cima. Eu estava ali parada a ver alguns materiais de construção que estavam expostos numa montra. De repente me vê um jovem, todo bonitão, cheio de energia, e disse: Dona Paulina, você é minha tia. Você é minha tia, sim, porque é aquela que costuma aparecer na televisão. Minha tia, sai já daqui, porque eu quero roubar. Eu olhei para ele e fiquei espantada, mas quer roubar? Agora está-me a tirar daqui. Sim, sai, porque eu quero roubar agora. E eu dei uns 10 passos e depois ouço um grito atrás de mim. De facto, o moço, ele, o grupo deles iam roubar qualquer coisa. Eu fiquei parada sem saber o que fazer. Passado um tempo, o moço lá vem com outros e diz: Tia Paulina, a ti não vamos roubar. Tu és a nossa mãe, ouviu, tia Paulina? Nós vamos te escoltar até sair daqui. Mas cuidado, não passa por aqui, não passa por ali. E os rapazes me escoltaram e eu saí daquele sítio íntegra, protegida. Eu disse, mas que coisa boa. Então, o que mudou é exatamente isso. Eu festejei, no fundo, por várias razões, mas este prémio é uma festa enorme. O povo moçambicano celebra o reconhecimento, porque acho que esta é a 33ª edição. Ganharam o prémio alguns homens, não, muitos homens, pouquíssimas mulheres, mas uma pessoa de raça negra, de origem bantu, sou a primeira. Então, esta é a grande celebração. É, como quem diz, finalmente, os pretos bantu também podem aprender a falar a língua portuguesa. Mas deixa-me dizer também o seguinte, eu falo a língua portuguesa, eu de vez em quando olho para os meus livros, eu digo, meu Deus, como é que eu construí essa frase tão mal construída? Mas no fundo não está. Eu falo o meu português. Estou aqui no sul de Moçambique e digo com toda a sinceridade, estou com saudades do português macua, o português que se fala em Nampula, o português que se fala na ilha de Moçambique. Gosto de contar histórias, vou contar uma. Cheguei eu à ilha de Moçambique, conversava com as mulheres, com alguma dificuldade para poder perceber o que elas dizem, mas havia uma frase recorrente em muitas mulheres, era assim, e não conta tanto, Como não percebi, não percebi. e não conta Antuna. Hum. Eu fiquei um dia intrigada, mas o que elas estão a dizer? Até que eu perguntei, isso é macua? Disseram, não, isso é português. Isto é assim, quem não aguenta, abandona. Portanto, essa é a outra língua portuguesa de que eu tenho tanta saudade agora. Portanto, é isso que eu posso dizer. É nossa. Isto é, foi-nos imposta, recebemos-la e vamos usá-la como nos convém. É, é exatamente aquilo que eu faço nos meus escritos. Então,
o reconhecimento de um português banto é motivo de celebração. E não sei se eu respondi alguma coisa. A verdade é esta. Nós falamos um português banto com tantas variantes como essa, tão romântica, que não conta Antuna. Muito bem, muito bem. Lindo, lindo. Isso já vai tocar com a próxima questão que eu tinha, que é, no fundo, qual é a sua. Como, na sua relação com a escrita mudou alguma coisa? Mantém o estado de paixão que permite incutir alma às suas palavras, tal como lhe disse uma vez uma professora sua, quando era novinha e andava na escola, disse que as suas palavras tinham alma. Ou então, Sim. será que o tempo, o amadurecimento, o reconhecimento literário já provocam alguma ponderação nesse ardor, alguma contenção nessa espontaneidade? Será que isso acontece? Ou a alma ainda está lá toda na sua escrita, nas suas palavras? Sabe, eu gosto muito da palavra alma, que todos usamos, mas não sabemos bem o que é. Eu posso definir a alma como aquele sentimento que gera uma energia que não morre. Portanto, a alma está intacta, está virgem, pronta para qualquer desafio. Mas o corpo, por vezes, começa a exigir alguns descansos. Já não posso ler sem os óculos. Depois eu não posso ficar no computador tanto tempo. E depois a coluna também fica zangada. E depois também, às vezes, fico preguiçosa. Isto é, estamos aqui perante o corpo e a alma. O corpo muitas vezes não aguenta, mas a alma está presente. É por isso que eu muitas vezes me faço rodear de gente nova, que entende de tecnologias. Por exemplo, esta coisa do Zoom agora, se não fosse a Marina, eu não seria capaz de fazer. Já me ensinaram 1000 vezes e sempre esqueço, sempre me aborreço. Então, os jovens têm esta sabedoria do seu tempo, têm esta energia, mas há aqui uma questão muito importante ligada aos nossos países. Países como Moçambique, com os seus problemas, os seus conflitos. E é, a escola não é para todos. O livro é muito caro. Tanto uma família tem muita dificuldade de adquirir um livro. As academias, as pessoas letradas estão no centro das cidades e fazem mais ou menos uns 30% da população. Temos 70% da nossa população na zona rural e até nem um caderno consegue comprar. Entretanto, os meus livros têm mensagens que eu gostaria de partilhar com todos. E um dos melhores canais para partilhar essas mensagens é exatamente a música. Foi daí que eu um dia entendi e eu disse, olha, há mensagens tão bonitas que eu gostaria de partilhar com o meu povo. Através do livro não consigo alcançar, mas se eu fizer algumas canções, canções com textos literários escritos por mim, de vez em quando consigo compor algumas melodias, eles também fazem as composições e pronto. Continuo a colocar a alma das palavras usando um outro canal. Tenho escrito sim pequenas coisas, vai reparar que os meus livros começam a diminuir de tamanho. Antigamente eu fazia assim coisas enormes, mas agora vou escrevendo textos cada vez mais curtos, mas é por limitações do corpo mesmo. O corpo já reclama algum descanso. E então, para não ficar a dormir, fico a cantar com os meninos. Faz-me tão bem. Às vezes cantamos, dançamos, pulamos, volto para casa, na paz da alma.
Exatamente. É curioso porque isso é uma questão que eu lhe ia colocar daqui a bocadinho, que era exatamente essa, essa outra faceta do seu percurso, que é esse das canções com jovens, não é? Que parece que aconteceu após ter escrito A Voz do Cárcere. E não sei se foi exatamente, se coincidiu exatamente, mas a ideia que eu tenho é Foi na mesma época. na mesma Sim. época. Eu pensei, A Voz do Cárcere deve ter sido um livro muito duro, portanto, a observação, o contar aquilo que se passa nas prisões, o que as mulheres têm a dizer, e o seu amigo, o colega, não sei, o Dionísio, que Sim. falou com os presos, não é? Com os presos homens, e eu pensei, bem, será que foi tão duro, tão duro, tão duro foi tão duro para a Paulina que foi necessário realmente mudar um pouco a agulha e entrou nesta outra dimensão da música, dos jovens, de trazer os jovens à sua, enfim, ao seu contacto, à sua. E que isto, de algum modo, tinha sido talvez também uma libertação para o peso da realidade, que às vezes é terrível, não é? Porque, e às vezes temos que nos defender, não é? Não sei se isto tem alguma coisa a ver com este meu raciocínio, mas é interessante que tenha falado exatamente nessa questão das canções, até porque o povo africano tem muito, parece muito esta ligação ao corpo, à alma, mas a alma que é também manifestada através do corpo, não é? E que a música e a dança poderão trazer exatamente essa dimensão. Não sei se foi neste sentido que. Na verdade, não, eu não mudei. O que eu posso dizer é que o trabalho na prisão foi muito doloroso. Eu já tinha vivido, julgava que tinha vivido, conhecia muita coisa. Foi muito importante para mim conversar com as mulheres reclusas. Eu conversava com as mulheres, o Dionísio Baúli, que é um acadêmico, conversava com os homens, e uma das razões foi: olha, eu sou uma mulher e sou sensível a muitas coisas. Imaginem que eu vá entrevistar alguém que violou mulheres ou foi condenado por isso e não serei capaz de trabalhar. Os meus sentimentos vão aflorar primeiro, então não sentiria o conforto. Seria muito bom que fosse um homem a entrevistar os homens e eu a entrevistar as mulheres. Ora, foi um exercício muito duro. Acredita que eu não perguntei nada. O livro saiu, apenas saiu. Eu não fiz nenhuma entrevista. Ou melhor, a única coisa que eu disse, perguntei às mulheres, é o que significa ser uma mãe na prisão. Olha, o mundo caiu. Choramos todos, homens, mulheres. Choramos todos, guardas penitenciários, homens, aquelas mulheres que também estão ali a trabalhar, porque abriram-se as comportas das almas daquelas pessoas e ouvimos as coisas mais deprimentes. Mas o que me marcou profundamente foi a conversa com uma mulher que é mãe de 9 filhos. Não sei o que ela fez, mas ela ficou reclusa, ela perdeu a liberdade. E ela dizia: olha, não sei onde estão os meus filhos. Sei que um está em casa da minha irmã, o outro está em casa não sei de quem. Dos mais velhos não tenho notícias, não sei se estão vivos, se estão mortos ou se estão fora do país. A minha família está completamente destruída. O que será de mim quando eu sair daqui? Foi dramático. E depois, dias depois, fomos entrevistar um homem que é pai de 9 filhos. A pergunta é a mesma: o que significa ser um pai em reclusão? O homem chorou, quase que desmaiou, e ele só dizia: os meus filhos estão a sofrer.
os meus filhos estão a sofrer, porque eu não estou lá para dar apoio. Mas, graças a Deus, a mãe vira-se e revira-se e a família está muito unida. Quando eu sair, eu sei, eu encontrarei os meus filhos no sofrimento e eu farei de tudo para ser o melhor pai. E começamos a comparar os dois casos. Quando é uma mulher que é presa, é uma destruição total de toda uma família que tem consequências sociais. Portanto, imagina os 9 filhos da senhora que andam por caminhos a andar, que vão gerar outros filhos também. Não se sabe como é que esses filhos, os, os netos, portanto, desta mulher, não se sabe como é que serão educados, que vida vão levar. É uma família destruída. Enquanto que a família do homem que está na prisão, o sofrimento e a presença da mulher criou uma espécie de coesão muito forte nesta família. Não tivemos oportunidade de visitar a família, era tempo de Covid, não dava para fazer muita coisa, mas ficou aqui a grande lição. A mulher é a pedra basilar de qualquer sociedade. Portanto, prende-se uma mãe de 9 filhos, há 9 filhos que produzirão outras 9 gerações ou mais gerações de sofrimento e de expressão e destruição. Prende-se um homem, mas haverá sofrimento, sem dúvida, mas a família está presente. Então, esta foi a grande prenda que este trabalho me deu para poder ver o lugar e o papel da mulher. Ao mesmo tempo, essa experiência me fez viajar na nossa história africana, recordando os tempos amargos da escravatura, da colonização. Portanto, os homens eram retirados de casa para serem vendidos na América, para ir às plantações, Angola, São Tomé, e ficavam as mulheres que asseguraram a nossa existência. E hoje estamos aqui falando, celebrando o Prêmio Camões, porque tivemos mulheres que nos seguraram. Eu muitas vezes digo, África é um continente feminino. Os melhores homens foram tirados e as mulheres, com pouco que têm, fazem o milagre da multiplicação do pão. Isto é, os cristãos gostam muito de falar de Jesus Cristo, esse homem milagroso que fez a multiplicação do pão. Mas, para mim, a mulher africana é esta mulher poderosa que teve esse dom mágico da multiplicação do pão. É por isso que estamos vivos, é por isso que estamos aqui. Então, estou a falar deste trabalho feito na visão, que é um trabalho que me deixou muito deprimida. A maior parte das mulheres que estão em reclusão, pelo menos numa das nossas prisões aqui, primeiro foram vítimas de violência doméstica. Apanhavam, apanhavam, apanhavam. E a família sempre dizia, resiste, resiste, o casamento é assim, é assim, é assim, sempre assim. Mas há aquele momento crítico de vida ou morte. O homem vem com a faca, com a pistola, com o pau, com a pancada, e quando a mulher sente que vai morrer, há sempre aquele, como é que se diz? Aquele gesto, nós em crianças, mesmo acho que é na educação física, aquilo que chamam de salto mortal. O salto, eu comecei a perceber o que significava o salto mortal. Portanto, aquele último sopro de desespero. Né? É aí que o homem, com a sua faca, às vezes, a faca vira contra ele. É nessas ocasiões em que surgem os grandes acidentes. Então, como é que nós podemos gerir esta questão de violência contra as mulheres? Primeiro, o homem que agride, por razão cultural ou, sei lá, alguma frustração, alguma substância ingerida, primeiro. A segunda questão, as nossas culturas, as nossas tradições, onde a mulher tem que ser, uma boa mulher tem que ser aquela que se casa, aquela que se submete ao marido, aquela que leva a pancada. As religiões também contribuem muito para que as mulheres aceitem este lugar de submissão
como um karma divino. Enfim, há muita coisa à volta, mas a questão fundamental é esta violência doméstica. Estão ali as pobrezinhas e vão ficar, sei lá, quanto tempo. E são as famílias que se destroem, são os filhos que vão ficar à deriva por causa da violência doméstica. É um assunto que eu já tinha ouvido falar, já tinha visto casos de violência doméstica, já tinha participado até na resolução de alguns desses casos, mas eu não tinha visto as graves e últimas consequências que um ato de violência doméstica pode acarretar na vida de gerações. Então, falei demais, mas ainda hoje eu tenho saudade daquelas mulheres. Acontece-me às vezes, de vez em quando, pedir autorização. Claro que não é fácil conseguir uma autorização dessas para me sentar com elas e conversarmos. Acredita que eu saí da prisão uma pessoa melhor. Eu saí mais humana a partir da experiência deste grupo social que está nas prisões. Então, é um livro que fizemos, não diz muito, e recebeu muitas críticas. E vou já dizer porquê. Porque quando se fala de prisão, e se fala de pessoas na prisão, todo mundo está preocupado logo, porque a lei, porque o abuso, porque as regras, todos pensam nas questões materiais. E nunca ninguém tinha feito uma pergunta tão simples, tão profunda e tão humana. E eles próprios, tivemos várias conversas com uma das psicólogas que trabalha no, no setor, e ela disse, olha, foi muito libertador. Eu nunca tinha visto este grupo a expressar-se com tanta humanidade, com tanta sabedoria e com tanta vontade de reconstruir tudo que foi construído. Enfim, foi uma história muito gratificante. Calculo essa dimensão humana, de levarmos de facto a dimensão humana, seja onde for, mesmo quando a regra é quase a lei, não é? E nós ultrapassamos isso e levamos uma dimensão humana, há uma transformação real, parece-me, não é? Há uma transformação real para nós próprios e para os outros, penso. Eu acho que a Paulina tem uma penetração extraordinária nos universos femininos das mulheres moçambicanas. Portanto, é uma coisa muito evidente em todos os seus romances, em toda a sua obra e nas suas palavras. Essa questão dessa penetração exata consegue radiografar a alma das mulheres moçambicanas de uma forma muito interessante, avaliando o conjunto das suas crenças, dos mitos, jogando com as múltiplas identidades culturais e geográficas. Por exemplo, faz uma distinção que eu já tenho ouvido fazer sobre as mulheres do Norte e as mulheres do Sul, muito interessante. O que eu lhe pergunto é, embora a história das mulheres africanas seja efetivamente muito diferente da história das mulheres europeias, eu encontro, e gostava de saber a sua opinião, os mesmos sentimentos profundos quando lidam com a perda, com a humilhação, com a raiva, enquanto a mesma ternura, o mesmo cuidado, a mesma capacidade de amar, a mesma entrega, a mesma cumplicidade. Estou-me a lembrar daquele seu livro do Nietzsche, em que as mulheres às tantas realmente já são cúmplices umas das outras, embora primeiro tivessem sido estavam tão zangadas umas com as outras, mas depois no fundo elas são cúmplices. Lembro-me de alguns romances portugueses, por exemplo, lembro-me da Maina Mendes, da Maria Velha da Costa, em que de facto há uma cumplicidade, há uma irmandade. Lembro-me das novas cartas portuguesas, com a questão da irmandade nas mulheres. E eu pergunto, com todas essas especificidades, não apenas culturais, mas individuais, nós mulheres seremos assim tão diferentes? Não tenderemos todas ao mesmo processo de libertação, embora com tempos e modalidades diferentes? Eu iria falar do meu livro Niket, aquela história maluca É linda, de é mulheres linda. brasileiras
que eu escrevi, meio a rir, meio zangada, etc. E o livro foi publicado pela Caminho e foi um best-seller. Este livro caminhou sozinho. Está caminhando sozinho pelo mundo. Eu já nem quero saber para onde é que esse livro vai. Já inspirou filmes, teatros. Ora, eu estou a falar de mulheres moçambicanas, de diferentes partes de Moçambique. Mulheres simples, mulheres pobres. O que me espanta é que a história destas mulheres faz eco em qualquer mulher do mundo, em qualquer homem também do mundo. E eu pergunto, mas por quê? Por uma questão simples. As diferenças que dizemos ter são diferenças físicas, palpáveis, claro, são diferenças materiais, algumas vezes, mas há um denominador comum em todos nós. Somos humanos. Qualquer ser humano, venha de onde vier, é um ser humano, tem a mesma sensibilidade, tem os mesmos anseios, tem as mesmas dores e até, muitas vezes, o mesmo ponto de vista. Surpreendeu-me um desses dias, eu estive com mulheres chinesas, isso foi em Macau. Mulheres chinesas que estavam a estudar a língua portuguesa. Leram o livro, adoraram o livro, e ficamos uma noite inteira a falar de questões tão comuns. E eu disse, meu Deus, como é que a história de uma simples mulher camponesa, algumas, moçambicana, vai provocar um debate e até alguma transformação na mente de uma mulher que eu nunca vi, nem sei quem ela é. Então, para mim, a questão fundamental é esta. Vivemos num mundo feito de conceitos, vivemos num mundo feito de ideologias e pensamentos dos poderosos. Há os que olham para os outros com supremacia e dizem, nós somos melhores do que os outros. E há aqui uma questão muito interessante que eu gostaria de colocar em debate, é, em conversa, não estamos em nenhum debate. É o seguinte, muitas vezes nós, que somos negros e fomos colonizados e escravizados pelos brancos, olhamos para o racismo como uma coisa que vem do branco contra o negro. É verdade, mas entre aspas. O Alegre Canto da Perdiz é este livro, onde eu vou remexer estas questões. O que é racismo? Quando é que ele surge? E porquê? E essas ideologias que colocam uns em cima dos outros. Então, para mim, eu prefiro uma sociedade mais humana, que vê que sim, eu sou escura, a outra pessoa é mais clara, mas todos somos humanos e pronto. Nós, em África, tivemos um grande acontecimento, que foi aquele genocídio do Ruanda. Para mim, o genocídio do Ruanda é uma prova disto. São todos filhos da mesma terra, todos da mesma raça, mas há um que acha que é melhor do que o outro. Portanto, enquanto há um branco, nós dizemos que o racismo vem do branco. Enquanto que há um rico, vamos dizer que a discriminação vem do rico. Mas, mesmo sem a existência nem do rico, nem do branco, entre nós vamos criar alguma coisa que nos vai destruir. Então, é uma conversa muito longa à volta disto. De facto, eu tive a sorte de viver com o mundo inteiro e, não sei, eu acho que o mundo tornou-se minha morada, porque estou tão à vontade com qualquer pessoa, de qualquer raça e de qualquer condição social. Muitas pessoas ficaram assustadas comigo. Ah, mas Paulina, como é que vai para a cadeia para falar com aquela gente que cometeu crimes? Ei, calma aí. Eu não quero saber das razões que estão por detrás deste crime, mas estou diante de alguém que sim, que cometeu, mas é tão humano como eu. Também um dia posso cair num erro, porque a vida tem as suas dinâmicas próprias. E foi muito interessante também, voltando para a questão da prisão, encontrar lá o mundo inteiro.
Esse é o lado que para mim foi maravilhoso. O mundo inteiro está nas paredes de uma prisão. Moçambicanos, angolanos, congoleses, brasileiros, portugueses, chineses, indianos, ei, paquistaneses, todas as raças, todas as culturas estão representadas neste mundo em miniatura. São diferentes culturas, diferentes raças, diferentes crenças e até estatutos sociais. Mas são pessoas que, naquele meio, conseguem conviver. Claro que existem regras que devem cumprir, mas, acima de tudo, é este denominador comum que torna, ao que é a humanidade, que torna possível a convivência nestes povos. Foi interessante encontrar pessoas da América Latina que falam um português impecável e já falam até algumas línguas nacionais nossas de uma forma impecável. E essas pessoas, quando saírem um dia e regressarem aos seus países, serão pessoas muito mais humanas e muito mais vivas. Então, é uma questão simples, mas é complexa. Mesmo dentro de uma família, os filhos do mesmo pai, da mesma mãe, de vez em quando aparece um que acha que é superior aos outros, que cria todos estes distúrbios. Não sei, de vez em quando eu acredito na humanidade, que a humanidade pode mudar, mas de vez em quando eu fico desesperada. Eu digo, meu Deus, parece que o ser humano é um bicho que não muda. Sempre vai criar um motivo para criar instabilidade social. Então, as nossas lutas, sobretudo, eu gosto de me colocar numa posição humana. Eu acho que o que me encanta verdadeiramente, já não só na sua obra, mas em si, enquanto se conversa consigo, é essa recusa dos dogmas, é essa recusa das verdades absolutas, é esse refletir sistematicamente sobre as questões, que no fundo passa por essa transversalidade humana que tem em si, não é? E com quem cabe aos outros. Portanto, isso realmente é mesmo um prazer conversar consigo e senti-la tão aberta, tão pouco dogmática, tão pouco fechada, tão pouco com bias na cabeça, não é? Portanto, acho que isso é um privilégio. Hum, eu agora. Há uma pequenina questão que eu gostava, pequenina que não é, quer dizer, é pequenina, não sei se é tão pequenina como isso, que é uma questão da sua recusa desde sempre, que sempre percebi às questões do feminismo, e eu entendo muito bem, entendo tão bem exatamente nessa sua dimensão das não categorias, portanto, de não categorizar o mundo, não é? De o abrir em vez de o fechar. De qualquer modo, há uma questão interessante na sua obra, que é essa questão exatamente das mulheres, do olhar às mulheres e do pensar o processo de emancipação das mulheres, sejam elas, fala das africanas, mas eu encontro as mesmas questões noutras culturas. Uh, mas, no fundo, isso está tudo integrado numa dimensão de direitos humanos, mas ao mesmo tempo de procura de transformação e de algum modo de uma certa dimensão política nessa denúncia e nessa vontade de transformar. Isso de algum modo pode ser visto como feminismo, pelo menos é o feminismo como eu o vejo. Eu não sou uma feminista radical, digo-me feminista, mas exatamente nessa dimensão, numa dimensão da colocação das mulheres como dentro dos direitos humanos. Portanto, e as mulheres não podem estar fora dos direitos humanos, têm que estar dentro, mulheres e homens. E, portanto, essa atividade, digamos que política, no sentido da transformação das mulheres para as acolher nessa grande abertura dos direitos humanos, eu acho que a Paulina também a tem, recusando embora o conceito, recusando embora a palavra. Eu percebo-a, mas pensando um bocadinho nestes termos, o que é que acha disto? Portanto, nesta dimensão do feminismo
não numa dimensão estrita, não numa dimensão fechada, mas numa dimensão aberta, do coletivo, digamos, mas da transformação e da atividade e do comprometimento político no sentido dessa transformação. Não sei se. Parece simples, Mas é mas é complicado. muito, muito complexo, porque eu gostaria de olhar para a questão, se calhar, em três dimensões ou em três ângulos. O feminismo, para um ocidental ou para alguém que vem um, de uma esfera que domina, onde domina o pensamento ocidental, é uma coisa. O feminismo, para um africano, pode ser outra coisa, embora também reconheça esta necessidade de haver esta dimensão política, enfim, legal, etc, etc. O que eu pretendo dizer? A sociedade europeia foi construída de uma maneira e a sociedade africana de outra. E nessas coisas de globalização, quando se começa a falar do feminismo, lá vêm os grupos de pensamento ocidental para ensinar as mulheres africanas sobre o seu próprio ser. É aí onde começa o meu dilema. Trazem modelos da Europa, trazem-nos, enfim, ideias maravilhosas. E as literaturas que nós produzimos, sobretudo nós, escritores, e até posso ver, a maior parte das bibliografias e bibliotecas do mundo dizem sempre pobre mulher africana. Ai, coitada da pobre mulher africana. Ai, vamos ajudar a pobre mulher africana. Que pobre, que nada. A África precisa de conhecer primeiro o seu feminismo, o seu feminino, para depois definir o seu feminino. Esse trabalho, não sei se já foi feito. Eu faço essa birra e parece que sou meia louca, mas as pessoas começam a entender. Quando falo do nosso feminino, dos nossos modelos femininos, eu gosto sempre de dar exemplos. Na história do mundo, existiu uma mulher chamada Cleópatra, que foi a mulher que governou o mundo. Nessa época, é africana, é do Egito, é nossa. Saio daí, vou para a história universal também, na história bíblica. Eu gosto muito de gingar com isso. Sabe o que é gingar? É fazer o show, o charme. Isso. A mulher que aparece na Bíblia Sagrada, que encantou o rei Salomão, que ofereceu 40 jumentos de ouro, é a rainha de Sabá. Uma mulher que oferece 40 jumentos de ouro ao rei Salomão, 40 jumentos são 80 sacos de ouro. E dizem, aí é onde começa o meu dilema. Nas escrituras ditas sagradas e nos livros que nós produzimos, dizem que o rei Salomão se apaixonou por ela, porque ela era linda. E só vem essa linha. E depois tiveram aquele bebê bonito, o Menelik I, que depois da mãe morrer, sucedeu, depois da linhagem veio Jesus Cristo. Aquela conversa que vai dar até o rastafarianismo. Agora, a minha questão fundamental é: onde estão as bibliografias que me falam do pensamento da Cleópatra, da sua governação e de toda a sua sabedoria? Uma das coisas que dizem também é que o imperador romano, se não é Júlio César, é o Marco, qualquer coisa, um daqueles imperadores poderosos, se apaixonou. Ela era tão bonita, que até o imperador é Mauro Aurélio, ou Júlio César, se apaixonou por ela. Ei, calma aí, vamos pôr os pontos nos is. O que é Roma? O que é o Império Romano? Aquela miniatura. A Cleópatra alimentava o Império Romano nessa época. As caravanas de trigo, as caravanas do milho. Portanto, o senhor imperador romano não se apaixonou por ela, vivia à custa dela,
E hoje em dia, os homens que vivem à custa das mulheres têm um nome. E por que que as literaturas retratam apenas o verbo da senhora? Portanto, transformar uma mulher poderosa, aquela que governa a potência do mundo, num objeto sexual. Ah, vamos lá passear. Ok. Isso, os europeus já que andaram a fazer isso. Desculpa. Sim, 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 completamente. A rainha de Sabá, 80 sacos de ouro não é brincadeira. Uhum. Aquela gente, o templo, o ouro que está no templo do rei Salomão veio de África, dado por uma mulher, e transforma esta mulher grandiosa numa beleza que só serve para beijar e ir para a cama. O que é? Quem é que escreveu essa história? Portanto, o machismo ocidental. Ok, para falar feminino. Saímos da Sabá, tivemos aquele caso de Daomé, do rei de Daomé. O rei de Daomé, que teve o pior exército na história da humanidade, aquele que mais caçou seres humanos para vender, eram mulheres. É preciso reconhecer isso. Aquela região toda de Daomé, que hoje é Benin e aqueles outros nomes, as coisas foram mudando, tem um grupo de mulheres poderosíssimas, chamadas Amazonas da Guiné. Portanto, essas são nossas. Podia ir aos Monomotapas, os Monomotapas todos aqui entre nós, que tinham exércitos femininos. Podíamos ir, enfim, é uma história longa. Estou a falar do feminino africano. E a partir do nosso feminino, então vamos definir o feminismo. Nesta minha conversa, estou a fazer uma crítica, porque às vezes nós, africanos, por causa das carências, por causa das carências, primeiro materiais, segundo de referências bibliográficas e das histórias que foram sendo destruídas ao longo dos tempos, olhamos para a Europa como modelo. Ei, calma aí, mostre-me lá uma mulher europeia que consta na Bíblia Sagrada. Nenhuma, mas a rainha de Sabá está lá, é negra, bonita como eu. E pronto, chega. Eu gosto de dessas coisas. Então, há aqui um convite para olhar para a história da África e as Uhum. mulheres da África como aquelas senhoras que fizeram a história. Referi há pouco tempo que, para mim, a África é feminina, porque quem segurou o continente na ausência dos homens foram as mulheres. E isso não é visto nas literaturas que nós andamos a produzir. Ai, pobre mulher africana. Ok. O passado para que serve? Às vezes me perguntam, não, mas já passou. O passado serve para muita coisa. Eu, por exemplo, de vez em quando, quando me vem com a história do feminismo daqui ou dali, eu digo, ei, calma, eu sou descendente da Cleópatra, sou descendente da Rainha de Sabá, sou descendente das Amazonas da Guiné, sou descendente das mulheres guerreiras dos Monomotapa e o nosso grande Gaddafi, super-homem que ele era, tinha um exército menino. Nós, mulheres africanas, somos poderosas. Se no meu passado as mulheres tiveram esse poder, eu também posso ter. Então, o passado, para mim, funciona como esse espaço onde nós vamos buscar a alma e a inspiração. Toda esta conversa era para falar do feminino e do feminismo. Se a minha história é diferente da história das mulheres, por que nós não vamos conversar, trocar impressões como fazemos agora, para nos entendermos e olharmos humanamente? E, ao mesmo tempo, também, um convite para as mulheres africanas, moçambicanas, para que comecem a fazer pesquisas verdadeiras, sem preconceitos dos outros, sobre a sua própria história. Sem dúvida, a África é enorme, é diversa, várias culturas, e depois essas misturas de religiões e tudo, mas há sempre muitos aspectos que ainda continuam omissos. Só para terminar essa história, gosto muito de falar de uma senhora, uma rainha, Shivangila, nossa, aqui em Moçambique, do Niassa.
O marido dela foi o Mataca primeiro, que tinha, não sei, cerca de 300 mulheres. E as mulheres tiveram, no reinado de Mataca, as mulheres é que detinham o poder legislativo. Elas é que decidiam as leis e decidiam quem devia morrer, quem devia ser vendido e quem devia viver em paz. Foram as maiores tiranas, tal como as mulheres de Daomé. Então, estou a falar deste caso de Moçambique. A Shivângela era uma das esposas, por sinal a mais amada. E esta mulher conseguiu interceptar uma grande parte das pessoas que saíam do Niassa, atravessavam o rio Rovuma para serem vendidas aos ingleses e aos holandeses na Tanzânia. Conseguiu interceptar e foi escondê-las, foi esconder essas pessoas numa região que é Majune, e perto de uma montanha. Essa montanha está lá hoje, a montanha de Malila-Ngombe. Temos um bairro hoje, em Majune, o bairro Malila, que é constituído, a maioria dos habitantes são descendentes dos sobreviventes salvos por a Chivagem primeira. Agora, vem aí a questão, a mais interessante. É a seguinte, o nosso arquivo histórico, Arquivo do Patrimônio Cultural, dedicou um livro de cerca de 250 páginas à história do Mataca. Aquele que vendeu gente, porque era o rei. Da Ashivângela, aquela que salvou gente, fui encontrar no livro do Mataca uma linha e meia só. Só uma linha e meia, mas nada. E sempre fui atrevida, li, reli, vi os pesquisadores, os nomes eram dois homens e uma mulher, e num dia eu decido confessar com esta mulher, pesquisadora e com a equipe, para tentar perceber por que dão primazia ao assassino e depois não dizem nada sobre aquela pessoa humana que nos fez bem. A resposta foi simples. Mas ela é a esposa do Mataca. Então, tudo que ela faz, sendo ela uma mulher casada, tem que vir no livro do marido. Então, está a ver esta dimensão. Olha, não vou falar muito, há muita pouca informação sobre esta mulher, a Shivângela, mas é a mulher mais respeitada na província do Niassa. E daí vem uma outra questão, que é as heroínas. Quem é que define o que é uma mulher heroína? Até o dicionário da língua portuguesa, eu gosto muito, diz, define já, heroína é uma mulher de extraordinária beleza, ponto. Não há mais nada. Yeah. Esse dicionário machista da língua portuguesa, ei, é preciso melhorar. Ok. Mas o ponto da questão é exatamente este. Nós, como seres humanos, somos socializados e educados nesta cultura do patriarcado, onde as mulheres não têm valor. E uma mulher, para ser considerada heroína, é porque ou é bonita ou mulher de um grande rei. Olha, eu, quando vou para o Niassa, quando vou para Majune, eu encontro a alma deste povo celebrando. Eu não preciso de perguntar a ninguém sobre o heroísmo desta mulher. Eu vivo este heroísmo através destas pessoas que estão vivas, que são descendentes dos sobreviventes salvos por alguém. E essa história não. Então, mas está-se a fazer a justiça. De tanto barulho que se começou a fazer, já há muita gente interessada, sobretudo esses grupos feministas, interessadas em resgatar a história.
A montanha de Malilangombe, onde as pessoas eram escondidas, está ali. Eu não preciso nem de ir a arquivo nenhum, nem preciso de nada escrito para saber da grandeza desta mulher. Portanto, a liberdade para mim e o heroísmo é isto. Não há palavras para descrever o heroísmo. O heroísmo vive-se, o heroísmo sente-se, o heroísmo não é um grau que é atribuído por uma academia. Não, não é bem assim. Mas, enfim, a conversa é longa. O que eu quero dizer é que sempre me julguei feminista, há tempos atrás, mas quando comecei a estudar a minha história, a história da África e dos outros povos, com um pouco mais de profundidade, eu descobri que nós, de novo, estamos a trabalhar na questão humana, colocando os preconceitos de quem domina. Então, às vezes gosto de tentar desvendar alguns mistérios. Falei muito, mas talvez não disse nada. Peço desculpa. Não, foi interessantíssimo, interessantíssimo e acho que clarificou bastante aquilo que, enfim, que eram as minhas interrogações, as nossas. Então, vou-lhe pôr uma outra questão. Como é que encara o seu legado literário de liberdade? Porque é um legado literário, eu acho que não é só o seu legado literário que é de liberdade, eu acho que é a sua própria postura enquanto ser humano, que é uma postura de liberdade. Exatamente, liberdade de pensamento, que é capaz de ser a melhor liberdade que nós temos, é de facto a liberdade de pensamento. Relativamente às novas gerações, acha que as novas gerações têm, têm esperança que as novas gerações consigam pensar um pouco desse ponto de vista da abertura que no fundo está a tentar não, porque eu acho que isso é seu, eu acho que isso é seu, eu acho que há coisas que a gente não consegue construir, são coisas que são nossas e que depois nós retrabalhamos, é óbvio. Mas como é que no fundo pensa, aliás, porque também já falou no seu trabalho com os jovens, a partir da música, etc., o que é que pensa que vai passar às novas gerações? Uh, Confesso a minha incapacidade e a minha incompetência para responder essa questão. Eu própria andei por aí durante a juventude, durante a adolescência, li os livros mais parvos que este mundo tem, participei nas conferências e conversas mais absurdas, fui absorvendo tudo ao longo de vários anos. E, passado um tempo, me surpreendo com o resultado. Algumas questões que eu julgava desinteressantes geraram dentro de mim algo que depois veio aflorar mais tarde. Então, o que é que eu posso transmitir? O que é que eu posso dizer? Não sei. Eu só sei falar, mas nada. Vou dizendo, mais nada. E cabe a cada um selecionar aquilo que é mais conveniente. E se calhar vai germinar em mentes nas quais eu nunca imaginei. Aquelas pessoas que às vezes parecem mais interessadas, mas quando a gente menos espera, a semente está a germinar naquela pessoa de forma quase inesperada. Então, cada geração tem os seus desafios. O essencial para mim é que esta geração nova conheça as suas raízes. Conhecer as suas raízes é conhecer o seu passado, de ouvir falar, de cantar, de ler um livro, ler, estudar, etc. Tem que conhecer as suas raízes históricas e, a partir daí, eles vão selecionar o que pretendem. Agora, a questão da liberdade, para mim, está presente, sem dúvida. Comecei a escrever, chamaram-me de romancista, recusei. E sabe por quê? Se eu digo sim, sou romancista, há especialistas, doutorados em romance, hão de vir colocar a sua autoridade sobre a minha liberdade. Ei, seu romancista, vai embora. Deixa-me escrever a minha história como eu quero. Recusei.
Depois, não, falou das mulheres é feminista. Ei, calma aí. Por que é que me querem meter neste buraco, nesta gaveta? E a minha liberdade. Chamaram-me também espiritista. Tem uns livros dentro, está curandeiros, espíritas. Falei desse mundo transcendental, etc. Disseram logo, é espírita, é curandeira, é curandeirista. Não lhes passei cartão, ou melhor, não lhes liguei nenhuma. E agora, o meu último trabalho foi com pessoas que cometeram crime. Espero, sinceramente, que digam criminosa, Paulina. Espero. Mas parece que não têm coragem. Ficaram caladinhos. Então, eu trabalhei com várias pessoas com liberdade. Nunca aceitei ficar presa, porque quem aceita um rótulo, quem aceita um estatuto, tem que ficar a servir esse mundo e não tem, já não pode deixar a sua mente vadiar e vaguear. E eu gosto de vadiar e vaguear em pensamento, deixar a minha alma flutuar. Foi por isso que até hoje eu não aceitei. E acho que não vou aceitar nunca ficar presa a uma ou outra coisa. Tão depressa estou com alguém que roubou patos, que ficou preso. Tão depressa estou com um padre que se julga santo. Tão depressa estou com qualquer pessoa. Eu quero ser humana, quero esta leveza, esta liberdade. E acho que isso é o que me construiu ao longo dos tempos. Mas a questão musical que eu tenho estado a fazer tem a ver também com a arte. Isto é, arte é a essência de todo ser humano. O resto são expressões. Eu posso expressar a minha arte ou a minha alma através do canto, se eu quiser, se eu trabalhar para isso. Posso fazê-lo através do, da literatura, se eu quiser, através de cerâmica, se eu quiser, através de uma outra arte, que é, por exemplo, a arquitetura, que é uma coisa que eu acho que é uma arte suprema. Enfim, cada um, de acordo com o seu dom, pode expressar aquilo que quiser. Muitas vezes, nós ficamos muito orgulhosos que eu sou, definimos-nos, colocamos etiquetas sobre nós. O perigo disso tudo é que, ao aceitar um catálogo e um compartimento, eu aceito uma prisão da qual nem sempre me poderei libertar, e isso limita a evasão do meu próprio ser interior para a infinitude que eu sou. E acho que falei filosófico, complicado. Disse um monte de palavras, mas eu quero dizer o seguinte: o ser humano tem capacidades incríveis. Às vezes ficamos presos a uma coisa, quando afinal podemos caminhar até o infinito. A alma humana é um potencial terrível. Eu faço composições musicais fantásticas. E as pessoas dizem, Paulina, não é possível. Quem fez? Eu, claro. Minha alma é livre. Eu faço aquilo que eu quero. Voltando à questão do feminismo. A pessoa aceita e diz, sim, sou feminista. Vai ficar presa àqueles dogmas e não vai ter esta liberdade de caminhar pelo mundo olhando para o diferente. Então, só essa, olha, sou vadia, pronto. Adorei, adorei esse. Adorei. Exatamente. Eu acho que estamos a terminar, também não a queremos amassar muito mais, mas há alguma questão que a Paulina gostasse de tocar, que não tenham feito habitualmente nas entrevistas? Às vezes as pessoas entrevistam sempre com as mesmas questões, não é? Há alguma questão que eu gostasse olha, de vadiar, de divagar sobre ela, que ainda não tenha sido colocada, destas todas que já foram? Eu falo tanto, eu acho Toca. que falei demais. Pronto, chega. Então, a questão que
Se eu me recordar, fica para a próxima. Ah, Pode ser? pode ser. Aliás, será um prazer voltar a poder falar. Até seria uma excelente oportunidade de podermos voltar a falar. Eu não sei isto agora da entrevista. Bem, dentro da entrevista ainda lhe quero agradecer muitíssimo, claro, é que é mesmo, olha, é do fundo do coração, é da alma, o gosto que tive em conversar este bocadinho consigo. E agora quero lhe perguntar, quando é que vem a Portugal? Está prevista a sua vinda? Eu gostava tanto de me encontrar consigo, se fosse possível, se um dia cá vier, nem que seja assim um bocadinho só, para a gente tomar um café, qualquer coisa, para conversar um bocadinho mais. É um prazer. Este ano, Vem? Não, este este ano já estive e foi uma corrida para frente e para trás. Mas próximo ano, sem dúvida, eu quero ver se consigo ficar pelo menos 15 dias. É tão para bom. poder conversar com todo mundo. Vou, vou falar com o meu editor e podemos organizar isso. Não sei para quando, mas em princípio no primeiro semestre do próximo ano. Agora, este ano já não vai dar. Tá, Tenho tido uns dias muito corridos. imagino, imagino. Mas as nossas Evas, eu acredito que as nossas Evas gostariam imenso de conversar consigo e até talvez as nossas alunas, porque há uma coisa que eu por acaso também não lhe perguntei, mas que era se eu puder, nós temos damos eu e as pessoas que estão envolvidas até nesta entrevista, a Zamira que está a fazer a parte técnica disto. hum, damos aulas no mestrado em estudos sobre as mulheres na faculdade, na Nova, e eu até tenho uma cadeira chamada Teoria Feminista e Experiência Literária, qualquer coisa assim deste estilo, e ela tem outra chamada O Tempo das Mulheres. E se nós quiséssemos pensar num livro seu para trabalhar com os alunos, tem assim algum que achasse que valia a pena ser bastante dissecado com os nossos. São quase tudo alunas, são quase tudo mulheres, mas também de vez em quando lá aparece um homem com gosto nestas coisas, que é sempre um prazer para nós. Mas há assim algum livro que acho que fosse a cereja no topo do bolo. Os livros são com os filhos, mas tem um Niquete, que é esse livro, Bonequetes, não é? Pois, eu tinha sim, e tem o Alegre Canto da Perdiz. da Prediz. Nós, É um livro aliás, extremamente interessante, por causa do eh, ramo. por variedíssimas razões. Portanto, tem ali aquela salada de raças, conflitos, etc. E é um livro em que eu trato de mulher humana, portanto, mulher humana, e mulher terra. Mulher terra, que é a Zambésia, e mulher humana, que são os, as quatro grandes mulheres que estão ali. A primeira, a Delfina, e a Delfina, a mãe dela, é as filhas. E então, falo muito da questão mulher, o que é uma mulher e como é que as mulheres resistiram. Né? Gosto muito da Delfina, desse livro. É uma louca, mas ela fez a história maluca à maneira dela. Portanto, são os dois livros que eu acho que Que nós podem estamos ser bons. perfeitamente. Ok. Paulina, muitíssimo obrigada. Foi mesmo um gosto, um prazer e aguardo, porque não sei como é que posso saber quando cá vai, mas talvez através, não sei, A caminho do Zefirino sempre sabe, porque é ele que faz a Pois, viagem. exato. Porque gostávamos mesmo, inclusivamente nas faces de Eva, eu acho que seria interessantíssimo. Algumas de nós, mesmo que não pudéssemos, algumas de nós conversarmos um bocadinho Sim. consigo, que eu acho que isto foi um gosto tão grande, tão grande, tão grande. Muito obrigada, um grande Ah, beijinho, a continuação de muito bom, de coisas muito boas, de muita vadiagem mental, que adorei o termo, adorei o termo. Um beijinho, obrigada. adeus. Olha, Marina está aqui Marina, comigo. Esta Marina, moça linda, já viu linda, como linda, ela é com linda, todas as linda. coisas todas em dia. Eu não sei fazer isso. Nós temos que nos socorrer e realmente isto também revela o que é o trabalho, o que é as pessoas a precisarem umas das outras, como as coisas se conseguem quando trabalhamos em equipa, quando trabalhamos em grupo, quando percebemos que cada uma de nós pode dar certas coisas que as outras não podem. E isto de facto, é muito interessante os seres humanos perceberem como precisam uns dos outros, não é? Precisamos todos uns dos outros.
Um grande beijinho. Marina, Obrigada. beijinho já agora. Está escondidinha. Marina, Sim, muitíssimo estou mesmo obrigada. estou mesmo aqui ao lado a acompanhar. E achei que a entrevista foi super interessante. Olha, também E eu temos. também aprendi muito estando aqui do lado. Deixa eu ver só se a nossa Zamira também aparece, só para dar um beijinho, porque eu acho que portanto, esteve fora, esteve a apoiar tudo isto, a Zamira. Acompanhei cada segundo, amei a entrevista. Muito obrigada, Paulina. Obrigada. Um gosto imenso, fantástica Obrigada. mesmo. Prazer imenso. Beijinho muito grande. Tchau, beijinho. Obrigada. Até Tchau, breve. tchau.